Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal e hoje eu vou trazer 3 temas que, olha, separei com muito cuidado, com muita cautela, que vai, sem dúvida alguma, vai te ajudar tanto na caminhada cristã como no seu dia a dia, como entender as batalhas da nossa vida, como nos livrar delas e como encontrar na Bíblia as respostas que a gente tanto precisa. Então hoje a gente vai falar sobre ansiedade, mas não é ansiedade a nível doença, mas a ansiedade a nível, por exemplo, o mundo o tempo todo está nos bombardeando com coisas, né? Então essa ansiedade de excesso de informação, em que todo o tempo você tem que estar produzindo, você tem que estar correndo, você tá assim, é essa ansiedade. E que é claro que quando essa ansiedade não é tratada, é claro que ela passa a virar uma doença. Então vamos começar da base. Também iremos falar sobre o problema de olhar para o passado, porque assim, tô com a minha colinha básica, tá? Lá em Lucas 17:32, Jesus diz: e lembrai-vos da mulher de Ló, porque ela ao invés dela seguir em frente, né, a cidade estava pegando fogo, Ló pegou as filhas, pegou ela, só que ao invés dela olhar para frente, embora da cidade, ela simplesmente olhou para trás. E o quanto que isso impacta na nossa vida, de quando Deus quer jogar a gente lá na frente, Ele até coloca a gente na zona de expulsão, e a gente está olhando para trás, o que eu perdi a minha casa, eu perdi isso, eu perdi aquilo, enquanto a gente não está olhando para aquilo que Deus está fazendo. Então Jesus menciona isso, e lembrai-vos da mulher de Ló, olhou para trás e virou uma estátua de sal. Também iremos falar sobre batalhas, que muitas vezes a gente está lutando uma batalha que não é nossa, sabe? E eu já falei para vocês em algum vídeo lá atrás que a gente passa pelos desertos, mas tem batalhas, tem desertos que a gente entra que não é nós, que não são nossas, na verdade, que é Deus. E então tem versículos que Deus fala. Eu amo esse de Isaías, que eu amo quando os versículos falam assim, e o Senhor falou, sabe? Esses me pegam assim de alma, como Isaías 41:13 diz: porque eu, o Senhor teu Deus, que te toma pela tua mão direita e te diz, não temas, porque eu te ajudo. Gente, vamos falar sobre esses temas? Bom, então fica comigo, pode ser que seja um vídeo um pouco mais longo, mas eu vou fazer tudo de uma forma que seja fluido. Então vamos começar com descanso. É normal que quando a gente está ansioso, ou como eu falei lá no início, o mundo bombardeando com a gente com informação, com notícia, você tem que estar fazendo isso, tem que estar fazendo aquilo, e parece que você tem um cérebro com vários braços e tá sempre correndo. É aquela sensação de secar gelo, ou de varrer areia, sabe? Vamos varrer a praia? Não dá. Então, quando a gente está nesse estágio de fazendo, e mesmo que esteja fazendo para Jesus, e aqui tem uma diferença muito grande, que você pode fazer para Jesus ou fazer com Jesus. É uma diferença muito grande, porque de repente eu vejo isso em vários pastores, e vocês podem notar que muitos filhos de pastores, eles se desviam da igreja, sabe? Porque às vezes o pastor, a pastora, eles estão tão focados na obra de Deus que eles esquecem ou deixam o principal, como fala, chamado deles, não é chamado, ministério deles,
que é a família, que a partir do momento em que você tem uma família, seu filho, você, claro que você tem que manter as coisas da igreja, mas a prioridade vai ser a sua família. Então existe uma diferença entre fazer coisas para Deus e fazer coisas com Deus. Fazer coisas para Jesus, por exemplo, eu venho aqui, eu gravo meu vídeo, eu tô fazendo coisas para Jesus, eu tô tô evangelizando, eu tô levando a palavra dele, mas eu não posso fazer isso enquanto a minha filha tá aos berros, ou tá com fome, ou tá demandando uma atenção extra de mim. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer para Jesus e não fazer com ele. Consegue entender? E muitas vezes é isso que a gente faz. A gente está tão atormentado fazendo tudo para todo mundo que a gente esquece de ter aquele momento de opa, calma aí, eu preciso entrar na presença de Deus. Eu preciso orar, eu preciso levar todas as minhas angústias, todas as minhas queixas, todas as minhas dores e tudo que eu preciso levar em oração. Então Jesus fala, então em Filipenses fala, não sejais ansiosos, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Então, tudo a gente tem que levar em oração. Não estou falando que você não pode conversar com uma amiga, não estou falando que você não pode ter uma terapia, não estou falando nada disso, eu estou falando que tudo primeiro a gente coloca em oração. E eu estava observando uma coisa que, bom, eu moro aqui na Austrália, né? E a gente aqui na Austrália, a gente tem um lifestyle muito diferente do Brasil. Só que eu estava vendo o perfil dos brasileiros aqui na Austrália, alguns. E muitas vezes a pessoa acaba, como consome muito conteúdo brasileiro, acaba achando que ainda está no Brasil. Então, quer sair por aí fazendo um monte de coisas, sabe? Um monte, como acontece no Brasil. E algumas semanas atrás, eu lembro que era uma segunda-feira, eu estava no parque com as crianças, e daí, assim, era umas 10 horas da manhã, o horário que eu vou no parque com elas, e daí eu olhei ali na quadra de tênis, tinha algumas crianças, eu falei assim, gente, olha que bênção. 10 horas da manhã, de uma segunda-feira, eu estou no parque com as minhas filhas, sabe? Enquanto que já tive um tempo de me sentir culpada de estar tendo esses momentos de prazer, poxa, eu estou descansando, porque a gente está o tempo todo sendo bombardeado para que a gente faça. Só que existem momentos em que o melhor a se fazer é não fazer nada, porque quando você sai um estudo disso, de que as pessoas mais produtivas, elas geralmente têm muito tempo de descanso, mas não é aquele descanso tipo, estou sentado assistindo Netflix, não é ser preguiçosa, é completamente diferente. É você não sair por aí atropelando as coisas, sabe? Não sair por aí fazendo, esquecendo de fazer o principal, que é estar na presença de Deus. Então, essa ansiedade que o mundo joga na gente, bombardeia a gente todos os dias, todo dia uma coisa nova, e se você trabalha com internet, você tem que fazer assim, você tem que fazer assim, você tem que postar 7 vídeos ou mais, um vídeo todos os dias, e você tem que ir, se você tem que aquilo, e se você observar, eu vou chutar baixo aqui, quase mais de 90% das pessoas já tiveram algum problema de ansiedade, de depressão, os filhos ficam de lado, e sempre, presta atenção que o storytelling é o mesmo. No final, eu vi que eu tinha dinheiro, mas eu não vi meu filho fazer isso, eu não vi meu filho fazer aquilo, eu não vi, e não resolveu nada ter feito um monte de coisas. E a Bíblia fala que a gente tem que fazer? Sim. A gente, todo tempo, a Bíblia fala de trabalho, tá? Deus tem pavor de gente preguiçosa. Mas Deus precisa de um tempo com Ele. E por isso que eu trouxe isso. Uma coisa é você fazer para Jesus. Outra coisa é você fazer com Jesus. Ficou claro isso? Então vamos para outro tema, que o outro tema... esse de olhar para o passado, que também tem a ver com essa questão da ansiedade, né? Muitas vezes... a gente
tá fazendo coisas, a gente tá querendo ir pra frente, mas a nossa cabeça, a gente não dorme direito, porque a nossa cabeça, ela tá no passado. Então, por exemplo, o casamento terminou. Aí a pessoa fica lá stalkeando o ex ou a ex, fica ali, sabe, e stalkeando, cara, já foi, passou, acabou, olha pra frente, sabe, segue em frente, o meu emprego, e fica sempre falando daquele antigo emprego, daquele antigo isso, e esquece de olhar pra frente, esquece de fazer as suas 24 horas válidas, entende? Então, quando a gente tá muito olhando para trás, quando a gente olha para trás, é até físico isso. Você tá olhando para trás, eu não tô vendo o que tá na minha frente. E muitas vezes, como quase que 100% das vezes, o olhar para frente é a manifestação de Deus. Por exemplo, aconteceu lá no Egito, eu sempre gosto dessa história do Egito, porque eu aprendo muito. Gente, olha, o que eu aprendo com essa travessia do povo que saiu do Egito para chegar na Terra Santa, o que eu aprendo com eles é absurdo. Que eles chegaram ao ponto de salivar pelas cebolas do Egito, porque eles chegaram ao ponto de sentir saudade de ser escravos lá no Egito, enquanto que Deus está falando, você vai estar indo para uma terra que vai cair maná do céu, sabe? E a pessoa tá ali pensando, mas naquele emprego eu era tão feliz, mas naquelas amizades eu era isso, eu era aquilo. Só que você tem que entender por que você quis sair de lá. A gente nunca para pensar por que a gente quis sair de lá. E tem situações que entra na zona de expulsão. E tem situações que são coisas da vida, como por exemplo, é um tema delicado, vou abrir um parênteses bem grande aqui, mas quando eu devolvi a minha filha para Deus, com uma semana eu me desfiz de todas as coisas dela, porque não fazia sentido eu ficar olhando para aquelas coisas ali. Para mim, uma vez que eu ficasse olhando para aquilo, eu não ia me permitir, primeiro que deixar a alma dela seguir o caminho, e ela cumpriu a missão dela na Terra como eu, porque a gente se apega muito quando é um bebezinho que falece, a gente acha que ele não teve uma missão, né? Compara um bebê que faleceu com uma pessoa, um idoso. Ambos tiveram sua missão aqui na Terra, eu acredito muito nisso. Então ela teve a missão dela aqui na Terra comigo. Partiu. Se eu ficasse ali remoendo, eu não teria oportunidade de ter mais duas, porque eu ia ficar tão remoendo aquilo que eu ia entrar num estado de abismo. Então, por isso eu falei, vou abrir um parênteses, porque eu sei que é um assunto delicado, mas é uma forma com que eu lidei com a situação de que, olha pra frente, sabe? Olha pra frente. Deus tem o melhor para você lá na frente, isso é sem dúvida alguma. Então, quando Jesus fala isso, lembrai-vos da mulher de Ló, aqui é um chamado à prontidão, aqui é um chamado à obediência, a seguir adiante. Há momentos que Deus mexe na nossa base e nos chama para seguir adiante. E ficar olhando para trás pode impedir o avanço para aquilo que Ele está fazendo na nossa vida. Então, realmente é um chamado ao desapego das coisas que podem competir, grava essa palavra, competir com a vontade de Deus. Então eu acho que se a partir de hoje tem alguma coisa na sua vida que você está muito focado, que você não dorme, que você, qualquer coisa que tenha acontecido na tua vida. Eu escrevi um e-book, não tá aqui, eu escrevi um e-book que ele fala o Diário da Mulher Sábia, e nele eu falo uma coisa que é muito importante. Faz uns 2 anos que eu escrevi esse e-book, mas ele tá muito vivo na minha cabeça, porque é muito verdade isso. Que até os nossos 12 anos de idade, eu falei ali uma idade de 12 anos, a gente não tem... não que a partir dos 12 a gente tenha culpa, mas assim, eu não vou lembrar a palavra que eu usei, mas vamos colocar aqui como culpa.
responsabilidade, qualquer coisa desse tipo, por nada que aconteceu na nossa vida. Por nada. Então, se seu pai te abandonou, se você se foi um abuso, o pai abandonou, a mãe foi uma narcisista, qualquer coisa que tenha acontecido neste período da infância, tem muita gente que se sente culpado por isso. A culpa não é nossa. Até um X período da nossa vida que a gente não responde, porque a gente não... Que, por exemplo, se eu pegar minha filha e colocar ela em X lugar, ela não tem capacidade de saber que aquilo é bom ou ruim. Eu quem estou fazendo por ela. Então, seja bom ou seja ruim, a responsabilidade é minha, ela não tem culpa de nada. E tem muita gente que depois de adulto, né, que agora na vida adulta, fica olhando ainda para aquelas coisas do passado. Ah, mas é porque eu fui abusado. Ah, mas é porque eu fui abandonada. Ah, mas é porque aconteceu isso na minha infância. Ah, mas é porque eu fui isso, é porque eu... E esquece de... Não vão, sabe? Olha pra frente, entendeu? Olha pra frente. Tem coisas que acontecem na nossa vida que, principalmente quando a gente é criança, a gente não tem culpa nenhuma daquilo. E Jesus está falando isso o tempo, e Jesus fala, não sejais, lembrai-vos da mulher de Ló. Uma vez que você olha para trás, você esquece, você deixa de viver as coisas para frente. E sempre eu não vou lembrar exatamente como que eu coloquei isso no e-book, mas é porque eu vejo muito isso de mulheres que sofreram muito, seja em termos de abandono, de abuso, de traição, e elas se fecham e eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo, e não se permite com elas mesmas, e se culpam. O problema não é nem não se permitir, o problema é se culpar por algo que você não tem culpa. Principalmente se aconteceu quando você era criança. Então, seja lá o que tenha acontecido com você, se tem alguma coisa que hoje você é adulta, você consegue falar assim, cara, eu não tenho culpa disso. Eu era uma criança, isso aconteceu comigo, eu não quero, eu vou entregar isso em oração. Senhor, tira isso de mim, tira esse sentimento de dentro de mim. Espírito Santo que habita em mim, me ajuda, tira toda essa nhaca de dentro de mim. Eu não tenho culpa disso. Eu acho que a maior questão é essa, tirar essa culpa, porque geralmente quando uma pessoa não dorme porque está pensando no passado, é porque ela inconscientemente ela sente culpa daquilo, seja qualquer independente do que tenha acontecido, a culpa não é sua, tá? A gente não pode se culpar por algo de ruim que fizeram com a gente, tá? Alguém fez algo ruim comigo, a culpa não é minha, a culpa é da pessoa. Ah, mereceu, não merece. Fizeram alguma coisa ruim comigo, a culpa não é minha. Tá bom? Então isso sei que é um pouco pesado. Vamos para o outro que entra nas batalhas. Então, o versículo base desse é muito bom. Que esse daqui é Deus está do nosso lado. Em Romanos 8:3 diz, eu amo esse versículo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso significa que se o nosso coração e mente, e também palavras e comportamentos estiverem alinhados com a palavra de Deus, Ele irá lutar nossas batalhas, assim como Ele lutou as de Davi, as de Moisés, entre outras aqui na Bíblia, que eu separei basicamente essas duas aqui. Mas tem batalhas que a gente entra que não são nossas. Não são nossas. Por exemplo, a batalha de Davi com Golias. Embora... E aqui, vou dar uma chave aqui. Tá? Acabei de pensar aqui numa chave. A sua batalha é a que vai te promover. Exemplo disso, quem promoveu Davi? Golias. Se não fosse Golias, a gente teria o rei Davi? Talvez teríamos, mas para que existisse o rei Davi, tinha que haver um Golias. Então, a nossa batalha é que vai nos promover. Conseguiu captar isso? Então, por isso que no meio cristão, muito se fala assim, você vai ressignificar essa dor, você vai ressignificar não sei o quê, a sua batalha te faz grande. É neste contexto de que uma vez que você atravessou
o Mar Vermelho, que você atravessou um Golias, que você atravessou uma batalha, é essa batalha que vai te promover, porque você não vai ser conhecida como aquela pessoa morna. Geralmente a gente é conhecido pelas coisas que a gente vence. A gente não é promovido pelo ambiente morno. A gente é conhecido pelas batalhas que a gente vê. Então vou falar assim, vou falar de mim, que eu não falo das pessoas, né? A não ser que são as pessoas na Bíblia, assim. E alguns casos de algumas amigas que eu conheço e eu falo sem citar nomes. Mas assim, poxa, ela perdeu uma filha. Pô, mas ela ressignificou aquilo, ela olhou pra frente, ela continuou trabalhando, não parou, sabe? Então ela ressignificou. Então foi um gigante que eu tive que atravessar. Então hoje eu consigo ser um abraço para uma mãe que perde um filho, por exemplo. Sabe? Eu consigo me pôr naquele lugar. Então o que eu quero dizer é o seguinte: a gente sempre vai ser promovido pelo gigante que a gente enfrenta. E as batalhas, quem luta pra gente, principalmente aquelas que a gente não vai atrás, né? Porque tem batalha que a gente vai atrás, mas tem batalha que a gente não vai atrás, sabe? Essas, não tenha dúvida. Por exemplo, eu estou, como eu falei em alguns vídeos, eu estou numa batalha. Num deserto, uma caverna, o jogo tá rolando e eu estou no banco de reserva. Mas assim, Deus fala comigo o tempo todo de que essa batalha não é sua. Essa batalha é minha, sabe? Essa batalha é minha, essa batalha é minha. E eu fico muito feliz. E como eu sou uma pessoa que eu tô sempre querendo fazer coisas, né? Já tentei ajudar Deus, mas ele falou assim, não me ajuda. Porque se você me ajudar, você vai me atrapalhar. Basicamente, Deus falou pra mim assim, deixa comigo. Sabe, até porque o que você não pode fazer nada, quem tem que fazer sou eu. Então, tem batalhas que não são nossas, e a gente precisa entender. E eu trago uns versículos para falar delas pra gente. A batalha é do Senhor, e Ele, que está em 1 Samuel 17:47, a batalha é do Senhor, e Ele vos entregará em vossas mãos. O Senhor pelejará por nós, e vós vos calareis. Isso está em Êxodo 14:14. Porque a peleja não é vossa, mas de Deus. 2 Crônicas 20:15. Porque eu, Senhor teu Deus, que te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Aqui está em Isaías 41:13. E daí, se você observar, é o seguinte, nenhum desses momentos, quando Deus fala essas coisas, quando Ele solta essas pérolas pra gente, na Bíblia você não vai ver Ele falando pra você, fica em casa descansando, dormindo, assistindo Netflix, tá? Mexe lá nas suas redes sociais que eu tô lutando pra você. Não, Ele não fala. Ele fala que a gente tem que fazer a nossa parte. Então, a partir do momento em que eu fiz a minha parte, eu sei que eu só vou vencer pela ação divina, não pela minha capacidade humana, porque o que foi da minha capacidade humana, eu entreguei. Tá? Isso precisa ficar muito claro. Deus não está pedindo passividade, Ele não fala porque você fique passivo. Ele está falando assim, ó, vamos trabalhar juntos. Todavia, faz a tua parte primeiro. Por exemplo, no caso de que eu queira que o meu canal ele cresça muito e eu queira trabalhar aqui na internet, não sei o que. Eu não posso ficar sentada no sofá esperando uma oportunidade. O que eu tenho que fazer? Vir aqui, fazer vídeo, e falar. E daí no momento em que Deus colocar a unção dele em cima de mim, de algum vídeo meu viralizar, aí sim. Entendeu? Aí eu passei por isso. Mas eu não posso querer trabalhar com a internet, ser uma youtuber e isso e aquilo, só que ficar sentada sendo telespectadora do programa dos canais alheios, entendeu? Então primeiro você faz a tua parte, tá fazendo a tua parte bonitinha, tá redondinha, seu coração, suas atitudes com a palavra de Deus, então aí a outra parte é com Deus.
A minha parte é sentar aqui com a minha Bíblia e anotações e fazer. A parte de Deus é, se Ele bem quiser me abençoar e expandir esse vídeo, aí é com Ele. Então, eu preciso deixar isso muito claro para vocês, que às vezes as pessoas falam assim, Deus tá lutando, vou ficar aqui quieta, vou ficar tomando um chazinho porque Deus tá lutando. E na Bíblia Ele não fala disso. Tá? E também tem a questão da luta, isso é muito legal, da luta com a arma certa. Isso me pegou muito em uma passagem lá do rei Davi, quando Saul e os filhos de Saul morreram, porque eles foram atingidos com flechas. Só que naquela época o povo não usava flecha, o pessoal de Davi não usava flecha. E daí quando Davi ficou sabendo que eles morreram daquela forma, a primeira coisa que ele falou foi o seguinte: como que mataram Saul com flechas? Aí ele falou assim, então a partir de agora a gente vai fazer um treinamento com flechas, porque não adianta você entrar numa guerra com a arma errada. Então se o povo lá, se Saul soubesse manusear flechas e tudo mais, talvez ele não tivesse morrido. Então quando isso chegou para Davi, ele falou, pá, calma aí, eu não conheço essa arma. Então qual foi a primeira coisa que ele falou? Todo mundo vai passar por um treinamento de arco e flecha. Isso é muito legal. Então, por mais que as batalhas sejam de Deus, a gente também tem que entrar com a arma correta, com a arma certa, sabe? Eu não posso, por exemplo, aqui no YouTube mesmo, eu não posso pegar o celular e colocar de frente, sendo que o YouTube ele pede para que ele seja de lado. Consegue entender? Mas basicamente era isso que eu queria passar, que a ansiedade nos impede de ficar perto de Deus, porque quanto mais a gente está fazendo, a gente está deixando de estar com Deus, deixando de ouvir o que Ele tem a nos dizer, de ouvir as instruções dEle. E quando a gente também está olhando muito para o passado, a gente está deixando de olhar as maravilhas que Deus está fazendo no presente, porque a gente não sabe do futuro, e o passado não volta atrás. Eu sou responsável apenas pelo meu presente. E as batalhas que a gente está enfrentando, muitas delas, quando não todas, né, até mesmo aquelas que a gente se enfia nelas, a gente coloca aquele versículo que eu amo, que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor, que mesmo que eu tenha feito várias tolices, e eu tenho essa noção das tolices que eu fiz, Senhor, me ajuda, porque a tua palavra diz que tudo coopera para o bem daquele que eu amo, e eu te amo, e me ajuda a sair dessa bagunça que eu entrei. Então, seja lá qual for o estado que você esteja, na ansiedade, olhando para trás, ou em alguma batalha, pode ter certeza que Deus sabe do que você precisa, mas Ele também precisa que você confie nele, Ele também precisa de um tempo com você, Ele precisa do seu coração, Ele precisa acessar seu coração, porque diferente do diabo que chega, né, o diabo invade, Jesus não invade. Por isso que tem nos cultos, tem aquele momento de você, como que eles falam? Para chamar as pessoas para quem quer aceitar Jesus, né? Porque Jesus ele está à porta, ele vai bater, cabe a gente abrir. Então, tá ansioso? Calma, respira. Tá olhando para trás? Opa, volta aqui, o que foi atrás já foi atrás, você não é responsável por nada daquilo, segue em frente, entendeu? E as batalhas, confia que o Senhor tá colocando a arma certa na sua mão. E se você chegou até aqui no vídeo, porque isso fez tudo muito sentido para você. E Deus te abençoe. Nos encontramos no próximo vídeo, se Deus quiser. Boa semana, bom dia, boa noite e nos vemos em breve.